Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Mário Sérgio, engenheiro eletricista. Vou falar com vocês hoje aqui sobre cálculo de demanda para dimensionamento do padrão de energia segundo a concessionária Enel. Então, eu quero te convidar, antes de mais nada, que você abra aí o seu computador, abra o seu aplicativo ou o seu software de planilha. Eu uso o Excel e abra também ou faça o download da norma, da instrução de trabalho da concessionária Enel. Se você não conseguir baixar aqui na plataforma, vá lá no site da Enel, faça o download e venha assistir a aula. Então, para a gente iniciar, eu quero que você abra a sua instrução de trabalho, número 263, que é cálculo de demanda para medição de cliente em baixa tensão. Gente, para que vocês possam entender, esse cálculo é o mesmo cálculo que eu utilizo também para determinar a potência, podemos dizer assim, em clientes de média tensão. Como que eu faço isso? Eu parto do princípio, porque assim, eu sei que a aula hoje é voltado para medição para determinar o cálculo de demanda para a configuração do medidor, certo? Mas a gente parte desse princípio achando a potência total e depois a gente converte isso para a média tensão, né? Mas enfim, hoje nós vamos fazer para baixa tensão, então vamos lá. Abra a sua instrução de trabalho e com a instrução de trabalho 263 depois de você ir na sua casa, no seu escritório, você tira um tempo para ler essa norma, mas hoje nós vamos direto lá no exemplo. Nós vamos utilizar hoje o exemplo para medição comercial, ou seja, não residencial. Cálculo de demanda para medição de cliente em baixa tensão. Medição não residencial. Está aqui na página 31, tá? Então, abra aí a instrução de trabalho e quero que você também abra o Excel. O nosso Excel já está aberto aqui. Deixe-me trocar aqui. O nosso Excel já está aberto. Então, eu quero que você acompanhe comigo, né? Que você vai Então, eu quero que você pegue o seu Excel e digite todos os dados que estão aqui. Eu já fiz esse detalhe, está aqui na Plan 1, todas as informações necessárias. E depois eu quero que você parta para a próxima página e faça essa tabela aqui. Mas você vai preencher só a carga de aquecimento, o nome da carga de aquecimento e a potência. O resto nós vamos fazer juntos, tá bom? Então faça essa parte. Enquanto isso, você faz, dá uma pausa e a gente vai seguir. Beleza? Uma vez que você já preencheu a potência, então nós vamos determinar a nossa quantidade. Se você pegar aqui os dados fornecidos por essa instrução para esse exemplo, nós temos aqui todos os dados que nós precisamos ir referenciando os nossos equipamentos de aquecimento, ok? Então já está aqui. Como já está pronto, sauna. A potência da sauna está 9.000 watts. Só que nós vamos passar isso para o quê? Para quilowatts. Então é 9 quilowatts. A secadora de roupa ela está determinada como 3,5 é, quilowatts ou 3.500. No exemplo, ela foi dada como 3.500. O forno elétrico está como 1,5 quilowatts, mas está como 1.500. Vocês podem ver que na cozinha nós temos duas tomadas de potência de 1.500 watts, que seria um forno elétrico e uma fritadeira. 1,5 para o forno e 1,5 para a fritadeira, e isso em quilowatts. E o boiler elétrico, que está 2,5, ok? As quantidades são uma para uma sauna, uma secadora, um forno elétrico, uma fritadeira e um boiler elétrico. Um não, aliás, quatro boilers elétricos. Gente, é interessante que você, mesmo que a potência seja igual, que você coloque divididamente. Ou seja, se é forno elétrico e a fritadeira elétrica, tem a mesma potência, mas não põe tudo junto não, que são equipamentos diferentes. E na hora de nós fazermos os cálculos, de olhar nas nossas tabelas, nas tabelas aqui dentro da instrução de trabalho, isso vai determinar, isso vai fazer diferença, ok? Então, uma vez que você fez, que você já preencheu, o que que nós vamos fazer? Nós vamos determinar agora a carga instalada. E como que faz isso?
nós multiplicamos a quantidade pela potência. E nisso nós vamos ter a carga instalada. Vamos lá? Potência, a quantidade vezes potência. A mesma coisa, um no caso, vezes 3,5. E você vai fazer isso simultaneamente. Se você não sabe fazer essas fórmulas no Excel, não tem importância. Você pode dar um Google, ou você pode fazer à mão, ou na calculadora. Mas eu, como já está pronto aqui, eu vou fazer direto. Vou só puxar aqui que, enfim, o resultado vai sair igual. Gente, lembrando, eu não estou ensinando aqui Excel, eu estou ensinando aqui para vocês como fazer o cálculo de demanda. Se você quer aprender o Excel, eu sugiro que você faça isso depois. Vai lá, dá um Google, utiliza a inteligência artificial, mas no momento aqui, para que fique dinâmico, nós vamos fazer desta forma, ok? Vamos lá. Agora nós temos que determinar o fator de demanda. O fator de demanda, gente, é determinado pela tabela número um. Vocês lembram que eu falei que era para vocês pôr os aparelhos aliás, agrupar por aparelho, mesmo se tivesse a potência igual, que não era para somar aparelhos iguais? Então, o que que acontece? Agora nós vamos usar, para determinar o nosso fator de demanda, a tabela número um. Fator de demanda de aparelhos de aquecimento. Essa tabela, como que ela funciona? Na primeira coluna, nós temos o número de aparelho, ela vai somando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, e vindo para a quarta coluna, dando continuidade aqui, ó, 15, 16, 17, 18 e assim por diante. Tá, Mário, eu tenho dois equipamentos diferentes e de potências iguais. Eu posso somar e acrescentar como se fosse dois equipamentos? Não, porque é por especificidade de equipamento. Por exemplo, eu tenho uma fritadeira aí e um, e um forno elétrico. Os dois têm a mesma potência. Eu posso somar os dois e colocar que eu tenho dois equipamentos? Não, porque vai dar diferença aqui no fator utilizado. Ok? Então vamos lá. A nossa segunda coluna e a terceira vem com as demandas que nós iremos utilizar em percentual. Por exemplo, o que que a tabela fala? A potência até 3,5 quilowatts, ou seja, inferior ou igual a 3,5 quilowatts, eu vou utilizar essa segunda coluna, que é a coluna aqui de demanda de aparelhos, ok? Igual ou inferior a 3,5. É superior, por exemplo, a potência é 3,51 quilowatts. Eu já uso então a potência, a terceira coluna, que é potências superiores a 3,5 quilowatts, ok? E então vamos lá. Vamos preencher a nossa tabela. Ah, antes da gente preencher a tabela, você tem que observar também aqui, gente, a nota. Porque aqui na tabela um nós temos logo abaixo as notas de rodapé. Para dimensionamento de ramais de entrada, nota um ou trechos coletivos destinados ao fornecimento de mais de uma unidade consumidora. Ou seja, tem mais de uma unidade consumidora, aí eu tenho que olhar que fatores de demanda devem ser aplicados para cada tipo de aparelho separadamente, sendo a demanda total de aquecimento a somatória das demandas obtidas. Por exemplo, aquecimento, chuveiro, mais aquecedor, mais torneira. Tá entendendo? Mas isso é a demanda total. Isso para a coletiva. Quando se trata de sauna, o fator de demanda deverá ser considerado igual a 100%. Então vamos lá, vamos preencher? Eu tenho aqui uma sauna, 9. Então meu fator de demanda é 100%. Então eu vou pôr 1. Aqui, secadora de roupa, 3,5. O que que a norma fala? Fala que se for inferior ou igual a 3,5, eu utilizo essa coluna. Então, vai ser 80 o meu fator de demanda. Então, eu vou pôr aqui 0,8. Vamos colocar aqui 0,80. Forno elétrico, a mesma coisa, é inferior a 3,5? Então eu vou pôr 0,80. Secadora, é inferior a 1,5 quilowatts a potência? Então eu vou colocar 0,8. Gente, lembrando, voltando um pouquinho aqui,
Porque eu não expliquei para vocês. Porque o exemplo nos deu a potência em watts. Eu falei que nós vamos utilizar em quilowatts. Isso aí eu citei. Mas como que eu faço para transformar de watts para quilowatts? Eu vou dividir, gente, por 1000. Aí vai dar a potência em quilowatts, ok? Então vamos dando sequência aqui. O boiler elétrico. O boiler elétrico é a potência inferior a 3,5 quilowatts? É 2,5. Porém, são 4 unidades. E 4 unidades, o que determina para 4 unidades? 66%. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 0,66. E agora nós vamos calcular a demanda total. Como que a gente faz isso? A gente multiplica o fator de demanda, esse fator de demanda está em kVA, pela carga instalada. A minha carga instalada estava em watts, mas uma vez que eu multiplico pela demanda em kVA, ela passa a ser em kVA. Então, vamos lá? É igual a 1 vezes 9 igual a 0,8 vezes 3,5, que é a nossa secadora. É igual a 0,8 vezes 1,5, que é o nosso forno elétrico. É igual a 0,8 vezes 1,5, que é a nossa fritadeira. E é igual a 0,66 vezes 10, que é o nosso boiler elétrico. Acho que eu digitei mais alguma coisa aqui, né? Vezes 10, que é o nosso boiler elétrico. O que que acontece, gente? Isso aí é a demanda total por equipamento, mas eu tenho que somar tudo para me dar a demanda a ser transportada. Como assim demanda a ser transportada? A demanda que eu vou utilizar lá no final para calcular a demanda total. O que que eu faço então? Eu vou somar todas essas demandas. Vamos lá? Ó, soma 9 mais 2,8 mais 1,2 mais 1,2 mais 6,6 é igual a 20,8. Vamos ver se está igual? 20,8. Parabéns, conseguimos. Então, aqui nós já temos a demanda a ser transportada para aparelhos de aquecimento. Agora nós vamos dar sequência para os demais aparelhos. Vamos para o próximo, que é aparelho de refrigeração. Tá. Chegamos no final da primeira etapa e eu gostaria de saber se você conseguiu entender. Se você está conseguindo compreender, está tendo dificuldade, deixa o comentário aqui embaixo. E detalhe, se está tendo dificuldade, se não conseguiu entender, embora esse curso seja gratuito, essa aula seja gratuita, entre em contato com o suporte, pergunta, deixe a sua dúvida, que assim que tiver disponibilidade, nós iremos responder. Mas calma também, eu quero que você tenha calma, porque se foi complicado aqui, o meu papel é te explicar como funciona os detalhes. Você precisa entender os detalhes. Mas no final dessa aula, no final de tudo, depois que a gente calcular todas, fizer todos os detalhes, eu vou ensinar para vocês, eu vou mostrar para vocês um método mais fácil, um jeito mais rápido de ter todo esse resultado. Mas as coisas primeiro têm que ser entendidas. Primeiro tem que ir pelo passo a passo. Por isso, eu estou explicando, mostrando os caminhos, mostrando os detalhes e depois eu mostro para vocês como pode ser feito de forma mais rápida, de forma mais prática e de forma que você simplesmente tenha que inserir dados, né? É o mastigado. Mas, conforme eu falei, vamos explicando, vamos dando sequência. Então, não perca mais tempo. Já entendeu? Pule para a próxima aula, que agora nós vamos calcular na próxima aula o cálculo de demanda de ar condicionado ou de condicionadores de ar. Aguardo você lá.